Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Zeus Academy. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como funciona e como configurar o filtro global de gap do Zeus 3, ok? É um filtro para você evitar que o Zeus faça operações em dias de gaps muito grandes como esse do dia de hoje, tá? Então assim, a gente teve um gap muito forte hoje, né? Por conta de, enfim, notícia, dado econômico. Então esse gap foi muito grande. Então eu quero fazer o que, pessoal? Eu quero que as operações em dias de gap como hoje sejam filtradas, ok? Ou seja, não sejam feitas. Bem, para a gente ligar o filtro global de gap, basta aqui nos parâmetros do Zeus 3, né? Eu rolar os parâmetros para baixo até eu encontrar os parâmetros relativos aqui a filtros globais, ok? Então aqui nos parâmetros de filtros globais eu tenho 5 possibilidades de parâmetros de filtros globais, ok? Você pode usar qualquer um desses 5 filtros, né, desses 5 parâmetros, para você ligar, no caso, o filtro de gap, ok? Então eu vou usar o primeiro para ligar o filtro de gap. Então o número dele é o número 4, tá? E aí quando eu ligo o robô, ou seja, quando eu dou OK aqui, pessoal, a gente vai visualizar, né, um indicador bem pequenininho aqui na parte inferior do Zeus, que indica, digamos assim, a lógica operacional do filtro de gap, ok? Então, só destacando aqui para vocês, pessoal, é essa barrinha horizontal que nós temos aqui na parte inferior do gráfico, ok? Então, isso daqui é o filtro de gap, você pode enxergar, né, o nome filtro de gap, ele fica bem destacado aqui no canto esquerdo, logo debaixo do logotipo da Delta Trader, indicando qual é o filtro que está vigente, ok? Então, aqui nós temos o filtro de gap. Bem, quais são os parâmetros e o que esse filtro faz? A ideia, pessoal, é muito simples. Como a gente tem aqui um gap muito grande no dia de hoje, a ideia é, se não temos gap, então eu quero que o robô faça operações. Agora, se existe um gap, eu não quero que o robô faça operações até que o gap seja fechado, ok? Então a ideia básica do filtro de gap é essa, ok? Então, se não existe gap, o robô tem permissão de fazer operação, né, como foi o caso de ontem, né? Analisando aqui o dia de ontem, o dia inteiro não houve nenhum gap, então o robô teria permissão para fazer operações ao longo de todo o dia, ok? Já no dia de hoje, houve aqui no caso um gap, né? Então, por conta desse gap muito grande que nós tivemos aqui no dia de hoje, né, esse robô não teria permissão para fazer operação no dia de hoje. Apenas se o preço realmente subisse muito a ponto de fechar o gap, aí o nosso robô, né, começaria a aparecer aqui as barrinhas azuis referentes à permissão de operação. Então, se tivesse barrinha azul aqui, o robô teria, a partir daquele ponto, permissão para fazer operações, tanto de compra quanto de venda, ok? Bem, como é que a gente parametriza esse filtro de gap, pessoal? A parametrização do filtro de gap ela é bem simples. A gente rola, né, os parâmetros até os parâmetros de letra H, onde constam aqui os parâmetros dos filtros globais, ok? E aqui no parâmetro H4, pessoal, nós temos aqui, no parâmetro H4, nós temos aqui dois possíveis parâmetros. Primeiramente, nós temos aqui um valor do gap, tá? E logo depois nós temos aqui, pessoal, o modo de cálculo do gap, ok? Então aqui no caso, o que está ligado no meu filtro de gap? Gaps que sejam maiores do que 0,5% fazem com que o meu robô não tenha permissão para fazer operações, ok? Então, se o gap for maior do que 0,5%, o meu robô não vai operar por conta do elevado risco de fazer operações, ok? Então, isso é o que a gente chama de filtro de gap, ok? Bem, pessoal, o legal do filtro de gap é que se você abrir a janela de dados do MetaTrader, quando você passa o mouse, você vai conseguir, pessoal, enxergar o tamanho desse gap, ok? Então, aqui no caso, olha só, quando eu passo o mouse, eu tenho aqui o tamanho do gap, ou seja, aquele gap low de menos 1,1 significa o que, pessoal? Né? Nós temos hoje um gap, né, percentual na casa de menos 1,1%, ou seja, o índice já abriu, eu vou deixar o mouse posicionado para vocês conseguirem enxergar, tá? O índice ele já abriu, pessoal, com gap de menos 1,1%,
Né? Então, por conta desse gap de menos 1,1%, portanto, maior do que o 0,5% que eu tinha parametrizado, o meu robô não tem permissão para fazer a operação, ok? Então, a ausência de barras azuis aqui na parte inferior, pessoal, do indicador do filtro de gap, significa que ao longo do dia de hoje, por conta desse gap muito forte, o meu robô não teria permissão para fazer qualquer operação, ok? Então, essa é a ideia do filtro de gap. Mas olha só, eventualmente, algum usuário pode querer, por exemplo, fazer o cálculo do gap, pessoal, em pontos, né? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai levar em consideração o fechamento de ontem, né, e a máxima do dia de hoje, né, para a gente saber se tem gap ou se não tem, ok? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui, pessoal? Eu quero mudar a forma de cálculo de porcento para, por exemplo, pontos, tá? Então, só para que todo mundo entenda, o gap de hoje aqui, pessoal, 630 para 730, é um gap de aproximadamente 900 pontos, pelo que eu estou vendo aqui. Não é isso? Um gap de aproximadamente 900 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parametrizar o robô em, por exemplo, 500 pontos. Como que eu parametrizo 500 pontos? Basta aqui no H4, no lugar de 0,5, eu colocar 500. E no lugar de porcento, eu coloco preço. É isso? Não precisa colocar pontos, né? Preço. Porque no caso, enfim, isso vale para papel à vista, para Forex, tá? Então a gente coloca aí, no caso, na unidade de preço daquele ativo, ok? Então, nesse caso, quando eu digito aqui 500 e o preço, pessoal, né, a gente vai ter o filtro valendo, só que aqui agora, pessoal, nós temos aqui, olha, no valor do gap, não mais valores percentuais, mas o valor agora do gap é dado, no caso, no preço do ativo, né? Então, aqui no caso, eu estou tendo um gap calculado em pontos, ok? Então, vamos passar o mouse aqui, olha só, pessoal, tá vendo? Então, calculado, eu tenho um gap de exatamente 900 pontos, ok? À medida em que novas máximas vão sendo feitas aqui no caso, o valor do gap vai diminuindo, né? 840 pontos, 830 pontos, 765, mas ainda assim eu tenho um gap superior ao que eu parametrizei de 500 pontos, ok? Então, nesse caso, nós não teríamos permissão para fazer a operação ao longo do dia de hoje, ok? Então, e se eu quisesse parametrizar 800 pontos, ok? Então, eu venho aqui no parâmetro H4 e coloco 800, né? Preço significa, no caso, pontos, tá? E aí, pessoal, olha que interessante. Quando o meu gap, né, passa a ser menor do que 800 pontos, a partir daquele momento no tempo, tá? O meu robô já tem permissão para fazer operações, ok? Então, enquanto o gap for maior do que 800 pontos, o meu robô não abre operação. A partir do momento que o gap é menor do que 800 pontos, aí o meu robô já ganha permissão para começar a fazer operações, ok? Então, assim, você pode parametrizar qualquer um desses valores e você pode otimizar esses valores também, tá? Então, como que eu otimizo esses valores, pessoal? Se você descer lá para baixo os parâmetros dos EOS, lá nos parâmetros de otimizadores, você vai escolher aqui lá no final dos parâmetros de otimização, pessoal, nós temos, olha só, parâmetros de filtros globais, ok? Então, um dos parâmetros do filtro global de gap, o primeiro parâmetro, é justamente o valor mínimo do gap, ok? E o segundo parâmetro é o tipo da distância. Então, se você quiser otimizar o valor do gap, seleciona o parâmetro filtro de gap número 1. Se você quiser otimizar o cálculo da distância, filtro de gap número 2, ok? Geralmente o pessoal parametriza apenas a distância e não o modo de cálculo, ok? Então, esse é mais um filtro global que nós temos aqui nos EOS, tá? Bem, que você tem também a possibilidade de utilizar ele de forma visual para ficar mais fácil se o seu robô tem ou não permissão para fazer a operação naquele dia, ok? Por hoje é só, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.